nosso tema de hoje, para quem tá chegando, é: entenda o porquê o seu bebê vive no ciclo das sonecas curtas e mamadas a toda hora. É aquele bebezinho que mama picadinho, dorme picadinho, já mama de novo e vive irritadinho, né? Então, conversando para vocês aqui, o que acontece, né, com esses bebês que eles vivem nesse ciclo de mama picadinho, mama pouquinho, fica irritado. O que acontece? Aí quer mamar de novo, né? Quem aqui vive nessa situação, né? Conforme as semanas vão passando, né, o que acontece? Isso é normal até um certo ponto. Caterine, Nath, minha aluna também, lindona, meus amores. O que acontece, gente? No comecinho lá da vida, bem nos primeiros dias de vida, né, é normal que os bebezinhos mamem a toda hora, ainda não se organizem direito, por vários motivos. O primeiro é que sai aquele colostrinho ali nosso, né? O nosso leite sai o quê? Sai aquele brilhozinho, aquela aguinha ralinha, que é o nosso colostro. E ele é bem pouquinhozinho. E o estômago dos nossos bebês, ele é muito petitico, né? Nos primeiros dias de vida, ele tem em torno ali de 5 ml, 7 ml. Ou seja, pensa naquela seringuinha que vocês já viram assim de remédiozinho. Pensa aí, aquela seringuinha, né, fininha, daquele jeito, tem 5 ml. É como se coubesse mais ou menos ali, no estômagozinho do seu filhinho, uma seringuinha daquela de 5 ml. Um copinho daquelezinho de remédio, sabe? Vocês já viram aquele copinho que a gente tomava xarope quando a gente era criança? Quando ainda se usava os xaropes aí? Então, aquele pouquinhozinho ali tem 5 ml. Então, basicamente, os bebês mamam meio perdido mesmo. Mama toda hora, acorda, mama de novo e por aí vai indo. E o que acontece? Quando eles vão crescendo, conforme eles vão se desenvolvendo, o estômago deles vai aumentando de tamanho também. Eles vão aumentando um pouquinho. E aí, chega aí no final do primeiro mês de vida, ele tá mais ou menos aí por volta dos 150 ml. E isso depois a gente vai calculando como se coubesse no estômago do bebê, em média, né, os 30 ml por quilo de bebê. Então, um bebezinho aí de 5 quilos caberia em média 3 vezes 5, 150, né? 3 vezes 5, 15, caberia em média 150 ml. É basicamente isso, tá? Agora, peraí, gente, Carol, minha aluna linda também. Também tô com saudade de vocês já e das nossas aulas ao vivo. E aí, então, o que acontece? Nesse comecinho de vida aí, é muito normal a gente ter um bebê que mama várias vezes. Ali no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, primeira semana de vida. Eles mamam muito picadinho mesmo. Conforme as semanas vão passando, o que acontece? Eles vão ganhando aquele desenho, né? A mamada vai ganhando aquele desenho para começar a ficar ali de 3 em 3 horas, né? Aproximadamente nessa faixa de tempo, nessa faixa de intervalo. Então é super normal que no comecinho eles mamem picadinho, tá? Até aí, ok. Os bebezinhos ali por volta de 8 até 12 semanas, né? 12 semanas já é mais tranquilo. Mas até 8 semaninhas ali, eles estão desenhando ainda o seu ciclo circadiano. Eles ainda não vivem igual nós vivemos num dia de 24 horas. É como se eles ainda vivessem num dia de 3 horas aproximadamente. Então por isso que eles fazem cocô, eles se alimentam, eles dormem e eles acordam de novo dentro de 3 horas. Por isso que é tudo muito curtinho. A gente chama de ciclo ultrarradiano para esses bebezinhos muito novinhos. E esse ciclo vai se desenhando e as mamadas vão se desenhando, as sonecas vão se desenhando e aí as coisas vão melhorando, né? Ou não, né? Vão melhorando ou não. Porque o que acontece? A gente vai dando mais sabotadas no bebê aí nesse meio tempo, né? O que aconteceu com uma das nossas maiores, entre aspas aqui, sabotadas, né? Nós próprios pediatras começamos, né, a orientar sem orientar. O quê? Nós começamos a falar muito sobre a livre demanda, que é da importância da livre demanda, que as mães têm que amamentar seio materno, que as mães têm que fazer livre demanda. Só que nós, espertinhos aqui, os pediatras, esquecemos que vocês, às vezes, não sabem o que é a livre demanda. Né? Que os maridos não sabem o que é livre demanda, que as avós não sabem às vezes o que é livre demanda. A gente esqueceu de explicar o que de fato é a livre demanda, né? E nós começamos a incentivar livre demanda, mama a hora que quer, livre demanda, mama toda hora. E isso aí foi indo e nós esquecemos que ninguém é obrigado a entender o que nós queremos dizer quando nós falamos livre demanda. Então, vamos lá. Primeiro ponto dessa aula aqui hoje, tá? Pra vocês entenderem, eu não sou contra a livre demanda de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu sou a favor da livre demanda, porém, nós precisamos entender, de fato, o que é livre demanda, né? Eu não posso falar pra você, faça livre demanda, se você não sabe o que é livre demanda. Então, gente, primeiro ponto aqui, o que é a livre demanda, tá? A livre demanda é, de fato, o bebê mamar toda vez que ele tem fome, tá?
O bebê, quando você alimenta em livre demanda, aí entra os conceitos também da criação com apego, da mãe amamentar quando ela quer amamentar também, mas depende se o bebê tá com fome também ou não. Embora essa relação seja muito, muito conexa, tá? A mãe com o bebê, mas de qualquer forma, o objetivo principal da livre demanda é que o bebê se alimente a cada vez que ele tenha fome. Até aí, beleza. Só que qual que é o problema, né? Antes que isso gere um mimimi. Por que eu falo pra vocês aqui da livre demanda? Que o ponto aqui é que o que acontece aí? Os avós menos ainda, mas os pais, então principalmente os maridos, falam pra gente o quê? O bebê chorou, dá o peito. O bebê chorou, dá o peito. Toda hora o bebê tomou vacina, dá o peito. Qualquer coisa que a gente faça em volta do bebê, que o bebê chore, o objetivo é o quê? Ir lá e dar o peito pro bebê mamar, o bebê tá com fome. Às vezes você acabou de amamentar, não tem nenhuma hora que o bebê mamou, e você dá o peito de novo. Se esse bebê tá mamando nesse intervalo tão curto, eu vou discutir mais pra frente aqui com vocês o que pode acontecer, mas a Dineia falou aqui, dá o peitinho que passa. É o que a gente escuta. Mas, gente, vocês acham que eu não vi isso do meu marido na época? Igualzinho vocês. Eu lembro dessa cena, eu tinha acabado de amamentar, meu filho chorava, meu marido, ele tá com fome. Gente, ai que agonia, né? Hoje a gente olha pra trás e vai ver que agonia. Então, ficou, né, deturpada essa situação da livre demanda. Só pra ficar claro que mesmo quem não faz livre demanda, tá? Super importante. Mesmo as mães que fazem fórmula artificial, e daqui a pouco eu vou discutir um pouquinho sobre a fórmula artificial também. Mesmo quem faz fórmula artificial, muitas vezes entra naquela situação de o bebê começou a mamar, aí o bebê não mama aquela mamadeira toda que você preparou pra ele, que eu espero que já tenha sido calculado de acordo com o peso do bebê, e não só de acordo com o rótulo, né, da latinha lá do leite. Porque o objetivo e a função do pediatra é, quando te prescreve uma fórmula artificial, te dar também, né, as ferramentas para você saber quanto o bebê precisa mamar. E não ficar só lendo na latinha, porque às vezes o que está na latinha não é o que o seu bebê precisa, né? Então, voltando aqui, então quem também faz fórmula artificial, o que pode acontecer nessa situação? Você dá a mamadeira, o seu bebê não mama a mamadeira toda, e aí passa o quê? Passa um pouquinho, passa em meia hora, 40 minutos, uma horinha, ele chora, você faz o quê? Você dá o resto da mamadeira. Aí fica fazendo o quê? Picadinho, igual se fosse um peito livre demanda, né? O bebê mama um pouquinho aqui, daqui a 40 minutos, uma hora, ele pega e mama de novo. Então, gente, essa situação aí da livre demanda, foi esse o caminho aí que nós, pediatras, erramos na hora de falar pra vocês, sem explicar. Então, fechando com vocês aqui, ok, a livre demanda é linda, é maravilhosa, beleza. Mas livre demanda é alimentar o bebê quando o bebê está com fome. Não é alimentar o bebê a cada choro, a cada miada, a cada necessidade de dormir, a cada vacina. Que não é isso que a gente vê todo mundo fazendo por uma pressão da sociedade? Nós que somos mães aqui, nós sabemos a pressão que nós sofremos em relação ao peito, né? Tanto para quando a gente vai resolver se vai dar o peito, se vai fazer fórmula artificial, ou se você não conseguiu amamentar por algum motivo quer que seja, você queria amamentar e você não conseguiu amamentar. Quantas mães eu vejo e eu recebo sofrendo, gente, mas sofrendo assim, depressão mesmo, porque não conseguiu amamentar e acha que não é tão mãe quanto outras mães que amamentam seio materno. Não existe isso, né? O seu filho é a melhor mãe que você poderia ter, que você poderia ser. Ele tem a melhor mãe do mundo, que é você. E isso é indiscutível. Se você tá dando peito, se você tá dando fórmula, se você tá dando fórmula em peito, você tá fazendo o seu melhor pro seu filho. Só que nós sentimos essa pressão. As meninas do YouTube estão falando a mesma coisa que, olha, não tem, gente, isso eu sei, não é porque eu sou pediatra, não, é porque eu sou mãe, né? Esse é o meu ponto, Angélica, mãe. Que não adianta, a gente sabe a pressão que a gente sofre, de tudo é o peito. Então, tá? O que a gente vai criando nos nossos filhos aí, que eu tô falando com vocês, ó, nesses 10 dias, eu tô batendo nessa tecla com vocês em relação às associações negativas. Nós vamos oferecendo o peito no momento que o nosso bebê não está com fome, né? O nosso bebê, ele tomou a vacina, ele não tá com fome, então ele não precisa do leite materno, certo? Ele precisa de um aconchego. Ok, o peito é uma forma de aconchego? Sim, mas existem N outras formas de aconchego que nós podemos dar pro nosso bebê. Então, pra voltar aqui pro nosso teminha, porque vocês sabem que eu falo muito, senão eu vou falando, o que acontece? Nós ficamos nessa situação, começamos a falar dessa situação em relação
né, ao bebê mamar em livre demanda e não orientamos como é que era livre demanda. E aí acabou que isso foi virando uma bola de neve e nós, por pressão da sociedade e pressão das pessoas próximas a gente mesmo e às vezes por nós mesmos sem saber como agir, fazíamos o que a cada momento dava o peito. Então o bebê que tá ali no peito, né, ele pode até fazer sucção não nutritiva, que é aquela que ele não fica ingerindo leite, ele fica só chupetando e não sai leite. Mas em grandes situações, o bebê acaba mamando um pouquinho. Então ele mama um pouquinho aqui, aí daqui a pouco ele cansa, ele dorme, só que ele não se alimentou direito, ele tem que mamar de novo, e por aí vai virando uma bola de neve, tá? Então, gente, o ponto, assim, né, pra falar pra vocês é que a livre demanda não é amamentar o bebê, né, a cada vez que ele chora, é amamentar o bebê a cada vez que ele tem fome, tá bom? Fora essa pressão toda que a gente vive da sociedade aí, né, essa semana não, semana passada, retrasada, eu acho, deve ter uns 15 dias mais ou menos, que eu postei pra vocês aqui uma enquete perguntando pra vocês, né, pra quem fazia fórmula artificial. Eu perguntei pras mães que fazem leite artificial responder a enquete que eu fiz. E a enquete era o seguinte: você se sente constrangida a explicar o porquê você faz fórmula artificial quando te perguntam que leite seu bebê mama? Me respondam aqui. Eu não sei se vocês estavam na época da enquete aqui, então vocês mandem pra mim aqui se vocês responderam a enquete. Mas quem faz fórmula artificial se sente constrangida a responder o porquê que faz fórmula quando te perguntam que leite seu bebê mama? Vocês não vão acreditar. Na enquete, gente, que eu fiz pra vocês aqui, eu recebi mais de 70%, acho que foram 72 ou 76, não lembro certinho agora, mas mais de 70% das mães que responderam essa enquete disseram que sim, se sentem constrangidas a explicar o motivo pelo qual fazem fórmula artificial para os seus bebês. Olha o tamanho da pressão que a gente vive, né? Você tem 1000 motivos pra você explicar. Ó, as meninas responderam, né? Oi, Ana, sua linda. Então você tem 1000 motivos pelos quais você pode fazer a fórmula artificial ou pode precisar fazer fórmula artificial. Então, não é passível de julgamento, né? A gente vai digerindo isso com o tempo, a gente vai parando de se importar nisso com o tempo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe do nosso valor como mãe, menos a gente se sente assim culpada, né? Ou pressionada a responder isso. Mas muitas e muitas mães, tô vendo vocês responderem aqui, se sentem constrangidas, porque de fato é um peso muito grande da sociedade. E cada uma tem o seu motivo para fazer fórmula. Muitas queriam amamentar sem materno, mas não tiveram leite de fato. Muitas passaram por algum momento de estresse e não tiveram leite. Muitas fizeram cirurgias nas mamas e não tiveram leite. Muitas tiveram o seio muito machucado, começaram a introduzir fórmula e não puderam amamentar. Muitas o bebê estava na UTI e acabou que não conseguiu depois restabelecer essa situação do aleitamento materno. E muitas também não querem dar leite materno, não querem fazer seio materno. Não é passível do nosso julgamento, né? Não é de jeito nenhum. O problema aí é de cada um, ninguém tem nada a ver com isso, certo? Então, a gente sim explica que o leite materno é a melhor fonte de alimento para os bebezinhos de 0 a 6 meses. Sim, a gente explica isso e isso é a maior verdade. O leite materno é o padrão ouro da alimentação. Beleza. Mas isso não deixa a gente passível de julgar as pessoas que não fazem leite materno, tá? Então, isso aí só pra gente ver as pressões. E aí começa a pressão do peitinho, né? Chorou, dá o peito. E nós vamos enchendo o nosso bebê de associações negativas. É isso que vai acontecendo, né? A relação das associações negativas. O bebê vai chorando, vai dando peito. O bebê vai tomar vacina, dá o peito. E aí, muitas vezes, isso aí acontece também com a mamadeira. Várias vezes, né? Vocês ainda estão conhecendo o bebê de vocês, ainda estão se organizando aí dentro da situação do aleitamento ou da mamadeira, não conhecem bem os sinais de fome do bebê de vocês ainda, e aí no final das contas vocês acabam dando mesmo o peito ou dando a mamadeira, achando que ele tá com fome. Então assim, não tem essa questão, tá? O meu ponto aqui com vocês não é nem contra a livre demanda, nem contra a mamadeira, é sempre lindamente entender que os bebês precisam se alimentar quando eles têm fome e não quando eles choram. Isso sim é livre demanda. Mas tá tudo bem, acho que vocês já entenderam isso aí, tá tudo certo, né? A questão mesmo é que igual na mamadeira, que eles começam ali, toma um golinho, aí para, toma mais um golinho, acalma, dorme, acorda e mama de novo. Essa situação vai acontecendo, né? E aí quando começa a incomodar mais a gente, vai ser lá por volta do quê? Dos 5 meses. Vão me contando aí, quem tem bebê de 5 meses... e tá nessa fase aí de vida, o bebezinho que ou passa o dia mamando
Ou passa o dia tentando fazer o bebê dormir, ou passa o dia trocando a fralda do bebê? Quem tá nessa vibe aí de ou amamenta, ou troca a fralda, né? Ô, gente, ai, que lindos. É meu aniversário hoje, gente. Tem umas amigas minhas dando parabéns aqui na live. Amo vocês, Gabi, Ru, amo vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, quando eu falo pra vocês sobre consistência, gente, isso que eu tô fazendo aqui hoje é consistência. Hoje é meu aniversário e eu estou aqui dando aula pra vocês lindamente. Depois a gente conversa de aniversário. Deixa eu continuar pra vocês aqui então. Suas lindas, obrigada. Então me contem aqui, quem está, tá? Quem está nessa situação de o bebê tem 5 meses, mais ou menos aí, e simplesmente tá naquela fase, ou tá trocando fralda, ou tá tentando fazer o bebê dormir, ou tá amamentando o bebê, e por aí vai, né? Quem tá nessa situação? Me conte aqui. Depois vocês me dão os parabéns lá no final. Não vou deixar vocês desconcentrarem. Era só pra agradecer mesmo. Amo um parabéns. Depois a gente canta até feliz aniversário pra mim aqui. Suas lindas, obrigada. Então, gente, voltando aqui, pra vocês concentrarem. Voltem comigo aqui. Voltem comigo. Voltem. Nessa faixa etária aí, tá? Por volta dos 5 meses, mais ou menos, 6, né? Vocês começam a perceber isso de uma forma mais intensa. Vocês começam a perceber isso, né? Falando, caramba, eu só faço isso o dia inteiro. Ou meu bebê tá mamando, ou meu bebê tá tentando dormir, no colo, embalando, chupetando meu peito, e eu não consigo fazer mais nada, né? É bem desse jeito. Então, gente, vamos, né, começar a entender isso daí antes. Vamos começar, quem já tiver aqui com bebezinho menor, já vamos pegar essa dica antes. E quem tiver com bebezinhos maiores aí, vamos começar a desfazer as associações para que eles voltem a dormir. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, no final das contas, o que acontece, né? Que para vocês que passam o dia assim, ou tá mamando, ou tá trocando fralda, ou tá tentando fazer dormir, e o bebê se irrita o tempo inteiro. O que acontece nessa situação, olhem comigo aqui, o que acontece nessa situação é que os bebezinhos não estão tendo, provavelmente, mamadas efetivas. Se o seu bebê não tem uma mamada efetiva, se o seu bebê não está se alimentando efetivamente, ele não consegue passar mais tempo sem se alimentar. Portanto, ele não consegue ter um sono mais longo, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar que se você der uma mamadeira pro bebê antes dele dormir, ele vai dormir mais tempo? Né? Não é só pela questão do leite artificial ou do leite materno. Porque os leites hoje, ó, são muito próximos, a qualidade deles, tá? Então, o leite materno e o leite artificial têm uma digestibilidade, ou seja, um tempo de digestão muito próximos. Então, não é essa a grande diferença. A grande diferença tá no volume que esse bebê mama. Quando ele mama peito, às vezes, ele mama menos do que ele mamou naquela mamadeira. Então, várias vezes vocês escutam isso, que dá uma mamadeira que ele passa a noite melhor. Não é pela mamadeira só, não é pelo leite artificial, é pelo volume. Então, o que vocês precisam entender? Que bebês que têm uma alimentação melhor, né, uma mamada mais efetiva, esses bebês conseguem passar mais tempo sem se alimentar. Portanto, eles conseguem dormir mais tempo. E isso inclui principalmente as sonecas do dia, né? Onde o sono tem outro mecanismo diferente do mecanismo do sono noturno. Durante o dia, a gente não tem ação da melatonina fazendo estabilização ali do sono, fazendo a manutenção do sono. Então, é importante que a gente saiba que eles precisam ter uma mamada efetiva para que eles consigam dormir melhor, para que eles consigam ter sonecas mais longas. Estão entendendo? Me mandem aqui os coraçõezinhos e me mandem se vocês estão entendendo a explicação. Em relação à mamada efetiva, em relação ao mecanismo do sono ser totalmente diferente do dia e da noite. Maravilha. Então, gente, o que acontece? Quando esses bebês têm mamadas curtinhas, eles entram naquele ciclo da mama pouco, né? Aí ele mama pouco e mama rápido, e mama toda hora. E aí ele acaba fazendo a soneca curtinha. Porque eles não mamam bem, né? Não mama aquela quantidade satisfatória. Se não mama bem, ele não consegue dormir tempos mais longos porque eles estão com fome. E não dá para um bebê dormir com fome. Bebê com fome, ele vai acordar, pode ter certeza. Ele vai acordar. E aí, quando eles acordam, eles não conseguem mamar direito porque eles estão com sono. E aí vira aquele ciclo. Não mama bem porque está com sono e não dorme bem porque está com fome. Tem noção desse ciclo? Como é que ele fica? Vira um ciclo vicioso, né? O bebê não consegue se alimentar bem e aí o bebê não consegue dormir bem porque ele tem fome. Quando ele acorda, ele tá cansado porque ele não dormiu bem, ele tá irritado. E mamar gasta energia.
Mamar dá trabalho, mamar não é paz e amor só ficar lá. Não, para os bebês é uma grande ação mamar. Então é importante que vocês tenham uma mamada eficiente para o bebê conseguir dormir mais tempo. Isso é fato, isso é claro. Não dá para separar, não dá para desvincular a mamada do sono, nem do sono noturno e nem da soneca. Então, ó, a resposta para vocês de hoje aqui, entender o porquê que o bebê de vocês mama pouco e tem sonecas curtas, porque primeiro, a mamada não está sendo efetiva. E segundo, se mamou pouco, não mamou bem, ele não vai dormir bem porque ele tem fome. E ele não vai mamar bem porque ele tem sono. Entenderam? Esse ciclo vira uma roda aí, uma bola de neve, e vocês não vão conseguindo, né, resolver. Ele vai fazendo uma como é que chama? Uma oscilação ali, uma variação entre um lanchinho, né? Ele dá uma petiscada aqui, ele não almoça e janta uma mamada. Ele dá uma petiscada aqui, tira um cochilinho aqui. Depois ele dá uma petiscada aqui, mais um cochilinho aqui. E passa o dia inteiro irritadinho. É aquele bebê que nunca tá satisfeito. Você pena com esse bebê, porque esse bebê nunca ele tá satisfeito. Ou ele quer dormir, ou ele quer mamar. E você passa o dia inteiro fazendo isso. É o bebê que passa irritadinho o dia inteiro. Porque ele tá sempre com fome ou sempre com sono. Né? E aí a mãe fica na mesma pegada, né, gente? A gente tem a mesma coisa. A gente fica irritadinho porque a gente também tá tentando mamar ou tá tentando fazer dormir. O bebê fica irritado porque ou tá com fome ou tá com sono, e a gente fica irritada porque ou tá tentando mamar ou tá tentando fazer o bebê dormir. Então, gente, tem que entender isso. A mamada precisa ser efetiva, mesmo em quem faz livre demanda. Então, tá? Fala assim: ai, mas eu faço livre demanda. Meu bebê, eu vou ter que parar de fazer livre demanda pro meu bebê dormir? Não, tá, gente? Quem tá se perguntando aí com uma caraminhola na cabeça se vai ter que fazer, né? Se vai ter que parar a livre demanda pro bebê começar a dormir, a resposta é não, de jeito nenhum. Vocês têm que entender o que é a livre demanda. Entendendo o que é a livre demanda, ajustando a livre demanda, ajustando as mamadas, aí sim você consegue ter um bebê que dorme e você pode lindamente continuar fazendo a sua livre demanda, se essa é a sua opção. Não tem problema nenhum, tá? Aqui a questão é, não vamos fazer livre demanda de vacina. Tomou vacina, peito, né? Chorou, peito. Bebê lá com 1 ano, caiu, tá aprendendo a andar, caiu, bateu a cabeça, peito, né? Ele pode precisar de um band-aid, ele pode precisar de um carinho, de um beijo no lugar, mas não é o peito, né? Ele não tá com fome, ele só caiu. E tá tudo bem, ele vai cair muitas e muitas vezes ainda. Então é entender isso, tá? É muito importante. Quando vocês começam, né, a falar, ah, mas eu vou ter que parar a livre demanda, não vão, de jeito nenhum. Vocês vão ter só que ajustar o que vocês estão fazendo para de fato fazer uma livre demanda. E isso é importante. Segunda coisa que vocês ficam de caraminhola aí na cabeça de vocês, tá? Saber, ah, mas o meu bebê não mama direito. Meu bebê não consegue mamar direito. Ele se distrai toda hora, tá? Gente, bebês de 4 meses, 5 meses, que começam aí, os 4 meses na verdade, né? 5 já tá mais ainda. Mas bebezinhos aí com os 4 meses, eles já começam, com toda certeza, interagir com o mundo, com o ambiente que vive ao redor deles. Então, esses bebezinhos de 4 meses, tendenciosamente, vão ficar mais distraídos durante a mamada. Isso é normal, é padrão desses bebês, tá? Porque eles estão reconhecendo o mundo como uma coisa fora só vocês dois. Eles começam a ver que tem mais coisa ao redor deles. Então, eles vão, de fato, ficar distraídos durante a mamada. Isso daí é desculpa pra dizer que eles não vão mamar bem? Isso daí é desculpa pra gente achar que o bebê vai mamar 2 minutinhos, 3 minutinhos e daqui a pouco vai mamar de novo? E tá tudo bem? Porque ele tá distraído? Quem tem um bebê que tá distraído? Me conta. Quero saber, pessoal do YouTube, do Face também, aqui do Instagram. Quem tem um bebê que tá mamando distraído? Começa a mamar, de repente, larga o peito, começa a olhar pras coisas ao redor, né? Vamos lá, me contam. Meninas, ó, muito importante. Muito importante mesmo, tá? Os bebezinhos, ó, a Natália me falou aqui a Natália falou muito distraído. Falou aqui, ó, Simone, Renata, Tauana, Amanda, Dri, todo mundo. Será que a doutora Angélica tem bola de cristal? Não, gente, eu não tenho bola de cristal. A questão é que isso é normal do desenvolvimento dos bebês, né? O da Ana começou com isso agora, porque o da Ana já tem seus 3, quase 4, daqui a pouco faz 4 mesinhos, né, dona Ana? Então vai começar a ficar distraído. Qual que é, né, a solução para essa situação aí, meus amores? Eu não tenho bola de cristal, é só muito estudo. Então, quando o bebezinho tá começando a ficar distraído com 4 meses, você precisa
modificar o ambiente que esse bebê está mamando. Melhore o padrão desse ambiente para torná-lo menos, tá, estimulante durante a amamentação. Torne esse padrão do ambiente mais propício à amamentação. Se você consegue, tá bom, estabelecer um bom padrão de ambiente para fazer as mamadas, seja peito, seja mamadeira, independente disso, você precisa trazer esse bebê para um ambiente mais propício, entende? Então, bebê que está mamando distraído precisa melhorar o padrão do ambiente onde ele está mamando, para que ele se distraia o mínimo possível. Gravem isso, porque isso eu nunca falei de dica aqui no Instagram para vocês, tá? Gravem isso, eu só falo com as minhas alunas. Preparem um ambiente para as mamadas se você quiser ter um bebê que mame menos distraído. E aí é uma das formas de aumentar a efetividade dessa mamada, certo? Vão clicando aqui nos coraçõezinhos pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Vocês estão mandando um monte aqui, lindas. Eu vi que uma mãe passou perguntando e a minha aluna lindona que já respondeu também. Bebês prematuros. Tudo quando a gente fala em relação à idade, para os bebês prematuros, nós corrigimos a idade gestacional, tá? Para fazer a idade corrigida dele. A idade de vida desse bebê, ela tem que ser corrigida de acordo com a idade que ele nasceu, com a idade gestacional, certo? Então, é importante que vocês melhorem o padrão do ambiente para que os bebês se distraiam o mínimo possível. Nunca dei essa dica, hein? Olha lá, tá? Anotem aí, porque eu quero ver todo mundo mandando mensagem que a mamada, que era de 2, 3 minutos, passou para 5, depois passou para 8. Gente, outra coisa, eu já tô aproveitando pra responder as caraminholas que estão na cabeça de vocês, pra gente sair daqui sem desculpa hoje, tá? O que que acontece? Outra coisa que vocês falam, além de falar que o bebê tá muito distraído, né? Outra coisa vocês falaram, eu não consigo dar mamar nos 2 peitos, né? Não tem jeito. O meu bebê só mama um peito e depois ele não mama mais o outro. Ele só mama meu peito esquerdo, ele não pega meu peito direito. Por exemplo, uma coisa que vocês falam muito é isso. Gente, e ele reclama, né, quando eu coloco no peito direito. Ele só mama o esquerdo, ele não mama o direito, ele reclama. Gente, uma coisa importante, tá? Isso aí é mais dos macetes da vida mesmo, tá? Mas tem sua justificativa, né, fisiológica, digamos assim. O que que acontece? Os bebezinhos, tá? A maioria de nós, mães, né? A maioria de nós somos destro, né? Escrevemos com a mão direita, temos mais habilidades com o nosso lado direito do corpo, tá? A maioria. Tem as canhotas maravilhosas também aí. A maioria tem, de fato, o lado direito, tá? Mais desenvolvido, temos mais habilidades. Então, a nossa tendência é geralmente pegar o bebê, apoiá-lo com o braço direito no seio esquerdo. É a nossa tendência de mãe, que tem habilidades maiores com a mão direita. Quando nós pegamos nosso bebezinho e apoiamos ele no nosso seio esquerdo, tá? Qual que é o lado do bebê que fica virado para cima? É o lado esquerdo, né? Primeiro ponto, que nós temos mais habilidade, então nós conseguimos manter uma postura mais confortável para os bebês ficarem ali. A gente tá segurando com a mão direita, o bebê no nosso seio esquerdo, e tá tudo bem. Quando a gente acha que acabou aquele leite ali, a gente vira, tá? A gente vira o bebê para mamar do peito esquerdo, né? A gente quer dar mamar nos 2 seios. Alguns bebês, alguns não precisam, mas os bebês que mamam nos 2 peitos. Quando a gente vira esse bebê, vem 2 problemas aí. Um é que a nossa habilidade com o braço esquerdo é muito diferente. Então a gente não consegue dar aquela aconchegada igual a gente aconchega do lado esquerdo, né? É diferente. Então a gente vira pro lado direito do peito. Já estamos mais desengonçadas ali, porque o nosso braço esquerdo não funciona tão bem igual o direito com as habilidades. E o bebê, o estômago do bebê fica do lado esquerdo. Quando a gente coloca esse bebê pro lado, tá, direito do nosso peito, a gente pressiona o estômago do bebê um pouquinho. Então, a tendência é que fique mais desconfortável para eles mamarem, quando eles vão mamar o nosso peito direito, certo? Então, ó, pra vocês entenderem aqui, no final das contas, o fato de não mamar bem o peito direito é porque a posição é mais difícil pra gente acomodar eles e eles estão com o estômagozinho ali sendo pressionado, sendo que eles já mamaram o leite do peito esquerdo. Qual que é a dica aqui que eu também nunca falei pra vocês aqui? Anotem aí bonitinhas. Que eu nunca falei pra vocês é que dê primeiro, então, o peito que você tem mais dificuldade de organizar. No caso, o peito direito. E coloquem lá o peito direito primeiro. O bebê vai mamar, ele tá com mais fome. Ele vai mamar com mais voracidade. Você vai conseguir dar uma acomodadinha ali no seu jeito, mas não vai fazer tanta diferença. E depois você vira o bebê pro peito esquerdo, porque aí você não pressiona o estômago dele. Imagina você comer, tentar almoçar com alguém apertando lá o seu estômago, né? Imagina. Quem tá perguntando se o bebê precisa mamar os 2 peitos a cada mamada,
Não, ele não precisa, tá, gente? Ele não precisa. E a gente não fica ele dançando nos peitos também, não. A gente dá um seio, se o bebê ainda tiver uma necessidade de mamar mais, e aí depende do apetite de cada um, da saciedade de cada um, ele pode mamar o outro. Conforme eles vão crescendo, eles tendem a mamar mais os dois seios, tá? Bebês muito pequenininhos, às vezes, se satisfazem só com um seio só. Ah, Adri, que bom. Testem aí, então, depois vocês me contem. Ô, Cássia, em relação à questão do prematuro, tem que corrigir a idade do prematurinho. Por exemplo, um bebê, tá, que nasceu de 36 semanas, ele é prematuro. Ele é um prematuro tardio, mas ele é um prematuro. Então, a idade gestacional dele, a gente corrige, tá, a idade para a idade cronológica de 40 semanas, tá bom? Então, o nascimento dele com 36 semanas, todas as questões de desenvolvimento, de marcos do desenvolvimento, serão corrigidas para ele com as suas 40 semanas. Então, ele vai ter sempre 4 semanas a menos aí do que os outros bebês nas idades. Aí, dei exemplo do seu. Tudo que você for calcular para o seu, saltos do desenvolvimento, habilidades motoras, andar, falar, tudo isso, 4 semaninhas de atraso e tá tudo bem. Sem problema nenhum, tá? Normal deles. Entendido? Então, não dá pra ter as caraminholas de o meu bebê não vai dar pra acertar a mamada do meu bebê, porque o meu bebê, ele mama distraído. Arrume um ambiente pra poder o seu bebê mamar melhor. Não dá pra falar, ai, meu bebê não vai mamar o suficiente porque eu não consigo dar os 2 peitos, se for da necessidade do bebê. Não tem desculpa, vamos mudar a situação em relação ao peito do bebê, certo? E não vamos também ficar naquela situaçãozinha de o bebezinho, ai, será que eu vou ter que parar a livre demanda? Não, não vai ter que parar a livre demanda. Vai precisar ajustar, de fato, o que é a livre demanda. É isso que precisamos fazer, tá? Tem muita coisa que vocês vão pegando aqui, eu gosto de falar pra vocês, que eu acho que são dicas valiosíssimas pra vida mesmo aí, certo? Então, gente, né, o que acontece aí, voltando pra fechar aqui a nossa aula de hoje, tá? Por esses, né, motivos e vários outros motivos, não tem como vocês melhorarem, né, a qualidade das mamadas se vocês não acertarem esses pontos que eu conversei com vocês. É preciso que vocês acertem esses pontos, tá? Precisa favorecer o ambiente, não tem jeito. Não tem como essa situação não dar certo, tá? Eu não tenho nenhuma, nem 2, nem 3 alunas que precisaram ajustar essa livre demanda delas, não, tá? Eu tinha alunas que o bebê mamava 2 minutos, gente. 2 minutos, não dá. 2 minutos não é um tempo satisfatório para as meninas mamarem, não tem jeito. Ah, vou tirar foto, Tati, vamos tirar foto hoje, antes de ir embora, hein? Fazer um print. Se já quiserem, já vão printando aí. Então, gente, 2 minutos não é, tá? Não é um tempo satisfatório de uma mamada para nenhum bebê, certo? Eles precisam mamar mais tempo aí, variando de cada faixa etária, beleza. Mas eu não tenho nenhuma, nem 2, nem 3 alunas que precisaram ajustar isso para poder ajustar sonecas. Eu tinha alunas que o bebê tirava soneca de 15 minutos, gente, tá? Hoje tira soneca de 40 minutos. Pra aquele bebê tá ótimo. É um bebê que acorda bem, um bebê que acorda alegre, que não passa o dia irritado, que não mama de meia em meia hora, né? É um bebê que ele tem a livre demanda dele, sim, porém dentro de um tempo suficiente para ele mamar, ser bem alimentado, né? Ficar tranquilinho ali com a barriguinha cheia, fazer a digestão e ter fome novamente. Essa é a questão, tá? Passar por esse ciclo, tá? Então, ó, vamos fazer um print antes de eu dar a dica final pra vocês, pra gente não esquecer do nosso print. Aí você pode até me dar feliz aniversário, que eu gosto pouco de feliz aniversário. Ó. Ai, ai. Vocês são lindos. Se não printou, não deu problema não. Vou terminar aqui pra gente acabar. Então, ó, voltando aqui falando com vocês, tá? A dica mais importante de hoje pra vocês aqui, mais importante mesmo, tá? É que vocês foquem aqui na cabecinha de vocês. Revejam, tá? O conceito de livre demanda. Revejam esse conceito de livre demanda, tá bom? Livre demanda é alimentar o bebê sempre que este bebê tem fome. E não é sempre que esse bebê chora. Não é sempre que esse bebê toma vacina. Não é sempre que esse bebê cai, se machuca e você quer acalentar ele. Pra isso existem várias outras coisas. Mas pra mamar mesmo é quando ele tem fome, certo? Segunda coisinha pra vocês aqui. Melhore o padrão das mamadas de vocês através dessas coisas que eu falei com vocês agora, né? São uma das coisas que a gente pode fazer. Melhorar o ambiente, pra favorecer o ambiente pra uma mamada. Se é um bebê que tá muito distraído, favoreça o ambiente. Com toda certeza, ele vai ter muito mais condições de mamar concentrado no que ele tá fazendo ali. É igual você e se alimentar em frente à televisão. Você não sabe nem o que você comeu, para de comer, e criança também.
Então não é para alimentar o bebê no meio do tumultão, a não ser que você esteja no tumultão, não tem outro jeito, né? Tá numa festa de aniversário, né? Tá no shopping, tá no mercado, né? Agora a gente não tá em lugar nenhum, mas quando tiver, aí é outra história, tá? Mas melhorem a qualidade das mamadas de vocês, certo? Quando vocês conseguirem melhorar o padrão das mamadas, vocês vão conseguir melhorar o padrão das sonecas, é certeza. Então depois eu quero saber as mensagens, me mandem nos directs depois quem vai conseguindo melhorar os padrões, certo? Meus amores, então olha, bebê que mama picado, dorme picado, gravem isso pra sempre. Então comecem a melhorar o padrão da mamada para melhorar o padrão da soneca. Essa é a nossa dica principal de hoje.